Salve, salve, navegantes aí do outro lado das telas e das telinhas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Joy, diretamente aqui da Espaçonave Mãe Arte, do canal Arte Sem Preconceito, nosso canal de democratização ao acesso das teorias e histórias das artes modernas e contemporâneas. Impressionismo, nosso primeiro ismo. Não vamos mais falar de vanguarda, vamos falar de ismos. Nosso primeiro ismo, o que será que fizeram estes senhores para se tornarem tão ilustres? E iluminação tem tudo a ver com eles? Roda a vinheta. Impressão. Impressão. O que essa palavra remete a gente? Bem, de gente que nasceu quase perto da invenção do computador pessoal, ou depois, impressão já remete logo àquela coisinha que sai daquelas maquininhas que vivem dando defeito, as impressoras, não é? Mas impressão é aquilo, não é, que lhe parece à primeira vista, assim dizer, não é? Que marca algo de maneira rápida, não é? De uma maneira quase que instantânea, quase que imediata. Qual a sua impressão daquele sujeito? Qual foi a sua impressão daquele show? Não é? Então, quando alguém pergunta isso, a pessoa não quer, na verdade, uma coisa muito profunda. Quer a sua impressão, uma coisa superficial, não é? Então, o que acontece, não é, quando a arte começa a, de certa forma, entrar neste mundo da pesquisa, não é? Quando a arte começa, de certa forma, a se transformar também numa ciência, não é? Também num tipo de pesquisa que vai, junto com a academia, não é, formar aí um universo acadêmico, não é? Então, não que a arte não era uma pesquisa antes disso, né? Sempre foi uma pesquisa. Você não consegue fazer uma escultura como as cariátides lá na Grécia sem muita pesquisa, ou em outros momentos da história. A questão agora é que essa pesquisa está contemporânea ao surgimento das ciências, né? Divididas lá nas disciplinas, né? Aquela coisa que vai surgir com o positivismo de adiante, né? Então a filosofia deu esse grande, né, esse vasto nascimento para essas ciências que vão agora ser consideradas as ciências modernas, né, por surgirem na modernidade, como a arte moderna. Então o que acontece? Quem é o impressionista? O impressionista é aquele artista, o pintor e o escultor, embora na escultura a expressão vai ser bem mais tímida do que na pintura, né, nesse momento, que deseja se desvencilhar da maneira acadêmica, academicista, não é? Que então tem suas bases lá no Renascimento cultural, não é? Dentro de um maneirismo, ou seja, de uma maneira certa de pintar, de uma maneira correta de pintar, e vai atrás de certa forma, de desenvolver uma técnica para se realmente obter uma impressão do que se vê fora dos ateliês. E isso é, de certa forma, o grande passo revolucionário do impressionista. Então veja bem, o que o impressionista está preocupado em primeira questão? Com a luz. Veja que no momento em que esse cara que então está querendo quebrar com os paradigmas academicistas, ele vai se preocupar em primeira ordem, em primeira questão, com o fenômeno mais básico da visão,
Não é nem o fenômeno mais básico da arte, não, da visão mesmo, né? Porque se acontece aqui alguma coisa aqui e tudo se apaga, essa câmera aí para de filmar. Para de filmar não, para de captar imagens, né? Os nossos olhos e esses que imitam eles aí, essas objetivas, essas câmeras todas que tem por aí, dependem necessariamente da luz para obter um resultado visual. Sem a luz, nossos olhos não captam nada, porque o que a gente capta é refração dos fótons lá que saem do Sol ou dos sóizinhos artificiais que a gente conseguiu inventar aqui com ciências. Então, veja bem, esse ambiente super iluminado que eu estou vendo aqui, não é? Que as minhas janelinhas aqui permitem ver lá fora. Aquilo era o objeto de pesquisa do impressionista. O lá fora, não. Como o sol pinta lá fora. Entende? Então, um impressionista é o cara que vai fazer aquilo que Van Gogh, por exemplo, se tornou célebre, né? Que é um pós-impressionista, não vamos falar dele e nem desse momento da arte, né? Que é o quê? Pegar as tralhazinhas de pintura, uma telazinha, um cavaletezinho, algo portátil, umas tintazinhas, uns corantes, uma terebintina, né? Uns solventes, um óleo de linhaça, enfim, de tantas outras possibilidades que se usava para, né, se produzir a tinta óleo ali com os pigmentos na hora. Não ia na lojinha comprar do gato preto não, era outra história, viu galera? E sai para o que os franceses passaram a chamar de plein air, o ar livre. Não é? A busca do quê? Da captar luz, iluminação, não é? Captar esse fenômeno de como que o sol pinta o mundo. Por isso que um cara, né, que talvez seja o impressionista mais célebre, né, Claude Monet, vai ter um exercício lá com a Catedral de Rouen de pintar lá às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Não é? Então, é lindíssimo ver esse estudo do Monet e é extremamente didático no sentido da busca, da pesquisa do impressionismo. Por isso que eu confundo com iluminismo, entende? Por isso que eu falei, uma hora eu vou explicar por que a minha cabecinha disléxica confunde essas duas coisas. Não é? Eu vou às vezes falar impressionismo e falo iluminismo, às vezes eu vou falar iluminismo e falo impressionismo. É uma sinapse meio doida aqui. Mas por que eu falei que tudo tem a ver com as luzes? Pronto, tá aí a explicação. O iluminismo lá, as luzes da razão, não é? Da ciência, nós estamos precisando urgentemente de um neo-iluminismo brasileiro contra a Terra plana e todos esses fantasmas do passado. Então, das luzes, da razão, né, da iluminação aqui dentro, o impressionista já é o cara que está buscando realmente a luz lá fora, lá no ar livre. Não dá para confundir essas duas coisas, mas a minha cabeça confunde, tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra, a gente vai se acertando aqui, certo? Então, veja bem que interessante, os ismos, quando querem quebrar com o academicismo da pintura, vão recorrer ao primeiro fenômeno mais básico. Isso não foi proposital, né? Não foi assim, um plano de pesquisa. Eu vou começar aqui, depois vai vir o surrealismo, não foi um projeto de pesquisa. Não é? Os ismos não foram isso. Foi um brotamento espontâneo dentro de uma pesquisa. Mas o interessante é que ela começa do começo, da capa, mesmo. Porque o tá vendo? O impressionismo é necessariamente uma ciência visual da luz. Então, esses pintores, majoritariamente franceses, né? Monet, Manet, Renoir, Renoir, vamos falar dele aqui, vão se tornar cientistas da impressão luminosa, sobretudo do Sol, no astro-rei, no mundo. E vejam bem, isso não é novo na pintura. Essa pesquisa, né, essa busca
por uma iluminação, por um estudo da iluminação. Isso é desde o Renascimento. Então você tem lá, eu já botei esse afresco aqui, eu adoro esse afresco, porque é de uma escola, né? Então o professor adora. Escola de Atenas. Então, veja a iluminação disso, né? Tem luz entrando por todo lado, e isso tem a ver também com a luz da razão. No caso do Renascimento, né, você está colocando essa coisa das luzes, né? Ainda não é o iluminismo, vai vir depois do Barroco, tudo mais. Mas aqui já se fala disso, né? Há um humanismo, há todo um argumento aí do racionalismo, de tudo mais. Então, uma coisa bem menos conhecida, já próxima e relativamente próxima, e já estamos dentro do iluminismo. Então, aí tem a ver realmente com a questão do iluminismo. Um quadro que eu gosto muito, que eu acho assim, dentro dessa questão da técnica da pintura, né, dessa métier técnico da pintura, para mim essa é uma das telas mais fodásticas que eu já vi na minha vida. Giovanni Paolo, dentro do Panteão, 1734, 1736, não me lembro agora, mas aqui na legenda eu vou botar, porque quando eu vou editar o vídeo eu faço a pesquisinha e edito e boto aqui na legenda para deixar a informação com precisão. Dá uma olhada neste quadro, galera. Eu vou deixar aqui um tempinho esse quadro, né, de Giovanni Paolo, um grande mestre italiano que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas na Itália ele é um grande nome da pintura. Deem uma olhadinha na capacidade desse cara de captar a luz. Veja aí, ele está pintando lá, né? Ele também já está, entende que nada na história é essa cisão, assim, hoje eu vou inventar o impressionismo. Não é bem assim, né? Tudo é uma certa evolução. Então, essa coisa de pegar tinta, cavalete, isso já estava sendo feito, né? No romantismo, isso já estava sendo feito até no próprio classicismo, em alguns momentos, essas paisagens que a galera pintava, né? Não era tudo idealizado dentro de um ateliê. E esse é um exemplo, né? Essa tela do Giovanni Paolo é um exemplo disso. Vou deixar ela um pedacinho aqui com um fundo musical para vocês apreciarem. Veja lá. Se liga na maestria do cara né, em se captar a luz dentro de um ambiente, né? Viu aí o lance da clarabóia, né? O cara é fabuloso, né? O cara transformar esse negócio que ele está vendo em pintura. Ele está de frente com uma tela branca, né? Vocês estão de frente com o que ele estava vendo, mas ele estava de frente com uma tela branca. Então, essa pesquisa pela luz, tudo mais, isso já estava acontecendo. Então, qual que é a grande novidade do impressionismo? A impressão. Olha a diferença entre essa tela, né, de Giovanni Paolo e Impressão do Sol Nascente de Monet. Monet novamente. Vamos lá. Dá uma olhada aí. Entende? Então, evidentemente, quando isso aqui surgiu, quando o impressionismo surgiu, a tal da crítica falou assim, essa galera tá tantando. Sempre quando vai surgir, vai ter o crítico que não consegue observar, né, o avanço daquilo e não engole aquilo. O cubismo, por exemplo, é um ismo que esse nome, cubismo, nasceu de uma chacota, né, de um crítico para uma exposição do Pablo Picasso e do George Braque, né? Quando vamos falar do cubismo, desse ismo, nós vamos falar um pouco melhor a respeito disso. Mas, quando isso aqui surgiu, evidentemente que balançou a galera, né? Então, como que parecia que estava regredindo, né? Mas a questão é que tudo na natureza é muito rápido. Então, quando o Giovanni Paolo começou a pintar essa pintura, vamos dizer que ele estava vendo essa cena aqui, olha o tanto de detalhe que tem isso aqui. Você acha que o cara vai conseguir pintar tá entendendo o que eu quero dizer? Então, ele, de certa forma, fixou a imagem na cabeça, começou lá,
né, dentro do Panteão, foi para o seu ateliê, deve ter ficado bem aí um mês nessa pintura. É enorme, inclusive, né, um padrão grande. Está na Galeria de Washington, esse quadro aqui. Então, veja bem, não é isso aqui, porque isso aqui o cara fez lá. Em pouquíssimas pinceladas isso aqui estava pronto. E aí que começou uma outra técnica. Então, quando você, dentro do mundo artístico, lança a mão, dentro da sua pesquisa, de uma nova técnica de obtenção de imagens, aí a galera começa a te olhar diferente. Entende? Por quê? Porque arte e técnica praticamente se misturam. Se você for estudar a história dessas palavras, arte e técnica, você vai ver que tem um momento na história que tecne e ars viram um troço quase que unificado, lá na Grécia e tudo mais, de onde vem esse conceito. Então, Monet, Manet, esses caras, não é? Renoir, são pintores que vão inovar de um ponto de vista da concepção da pintura. De como você faz um fundo, de como você faz um matiz, de como você faz... Então essa coisa do esfumato, né? O que é o esfumato? É você fazer aquele degradê de sombras, aquele degradê de cores, suave, que existe na natureza mesmo, né? Então, você observar, né, uma superfície cilíndrica, né? Ela vai ter área né, de iluminação, área de sombra, tudo isso demora para você fazer em termos de aplicação técnica. Você tem aí alguns casos como Fragonard, né, um cara que olhava assim, tem aquela caricatura do pintor que então, ele era o Fragonard, que era uma impressora mesmo, uma máquina de impressão. Isso aí é um caso em 1 milhão. Geralmente você demora a pintar um quadro, sobretudo se você for detalhista ao nível, né, de um Giovanni Paolo. Agora, você não tem tempo, você está lá olhando e pintando a Catedral de Rouen às 8 horas da manhã, daqui a 15 minutos são 8h15. Daqui 1 hora são 9 horas, já não é mesmo sol. Já não é aquele negócio que você começou a pintar, tá entendendo o desafio disso? Então, mais ou menos que você está fotografando com o uso de técnicas de pintura. E a fotografia tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque a arte agora vai começar a entrar numa crise. Uma das coisas que empurra o pintor a pesquisar a pintura, não é? Que a partir do impressionismo, então, a pintura vai poder olhar para si mesma pela primeira vez na história e perguntar-se assim, quem sou eu? Olhando no espelho, sabe aquela crise existencial que você acha que você não vai ter, mas você tem. E aí você olha no espelho e fala assim, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual a minha missão? Aqui começam os ismos. No momento em que a pintura se vê destituída da sua principal razão de existir, que era o retrato, então assim, pense você que vamos pegar lá, desde o Egito, a função social da pintura era o retrato do faraó, o retrato dos deuses, o retrato da colheita do não sei o que, o retrato da construção do não sei o que, o neolítico, lá nas paredes das cavernas, o retrato de uma caçada, o retrato de um ritual. O retrato que eu digo não é só o retrato, portrait, é o retratar a vida, a natureza, os acontecimentos históricos. E arte, né, visual, servia para isso. Né? Então, retratar lá a deusa Atena, retratar os feitos de Alexandre, retratar os feitos de César, de Napoleão, retratar a Rainha Vitória, retratar a Rainha Sofia. Agora, o retrato era uma coisa bastante diferente, porque você chamava um daguerreotipista, né? Lá do invento lá de Jean-Louis Daguerre, por isso que tem esse nome, daguerreótipo. O cara montava, o cara não era um pintor, ele era um fotógrafo, um cara que sabia mexer com nitrato de prata, com todas aquelas bugigangas químicas, e a objetiva que é captar e transformar o papel fotográfico numa imagem, num retrato. Pronto. Você pensa que todo pintor era um Giovanni Paolo? Um mestre da pintura? Não. O que era um pintor? Era um artesão que aprendeu com outro pintor que cuidava dos filhos dele vendendo pintura.
Isso era um pintor, isso era um retratista. Né? Então, para cada Giovanni Paulo tinha, sei lá, 20 mil pintores, simplesmente pintores. Do jeito mesmo que o cara é serralheiro e faz bons portões, o cara é marceneiro e faz bons móveis, o cara é pintor e faz bons retratos. Ponto final. Esse cara vai fazer o que agora? Ou ele compra um daguerreótipo, se torna um daguerreotipista, ou ele faz como um cara desse aí, pega e fala assim, eu vou pegar isso aqui, esse material, e eu vou inventar outra coisa. E aí, nesse momento tem uma certa genialidade dessa galera. Né? Nesse momento não tem ninguém à frente ao tempo de ninguém. Tá todo mundo sendo filho do seu tempo, todo mundo se virando como pode dentro do que está acontecendo no mundão aí velho de guerra. Mas essa disposição, né, de transformar a pintura numa pesquisa, isso é legal. Né? Isso é legal dos ismos. Essa contribuição, ninguém tira deles. Né? E aí vão começar a entrar todas essas influências das artes que eles, né, chamam de primitivas, da África subsaariana, da Índia, do Brasil, o abstracionismo geométrico indígena, né, os padrões geométricos dos nossos índios, e, enfim, tantas outras formas que vão aparecer, né, dentro desse universo, né, mundial aí, da visão. E o impressionista é esse cara, então, que vai para o ar livre tentar imprimir formas e cores que o sol permite que a gente veja lá fora, não é? Da maneira mais rápida possível, numa execução, não é? Uma execução que não está preocupada com detalhes e que vai chegar a um nível de sofisticação de, por meio dessa técnica que nasce aqui, com isso aqui, chegar ao nível de sofisticação disso aqui.